Oi, meus queridos amigos. Hoje eu estive lendo uma notícia comentando a respeito da possível criação de uma bancada trans no Congresso Nacional. Essa notícia não me chamou tanta atenção assim, até porque em meados de 2021, na época em que eu dei início a este canal, eu já ouvia falar a respeito de lideranças ligadas a este governo, cogitando a criação dessa bancada, tá? Eu tô fazendo esse vídeo sem camisa pra vocês, porque eu acabei de voltar do meu treino e olha, eu tô ficando forte, hein? Olha a vascularização dos meus braços, tô ficando forte mesmo, rapaz. Olha a minha definição, barriga trincada, peitoral definido. A verdade é que eu treinei durante muitos anos da minha vida e eu tenho uma memória muscular muito boa. Olha, faz só uma semana que eu voltei pra academia, hein? Já tava parado há mais de 4 meses. E eu já tô voltando a ficar forte, olha só. Memória muscular minha, muito boa. Pois bem, mas comentando a respeito do assunto central deste vídeo, o fato é o seguinte. Pessoal, vocês podem ter certeza que esse projeto vai entrar em vigor ainda este ano. Por quê? 2026 é um ano de eleições presidenciais. Tá? E o PT ele precisa unir forças com esses partidos que fazem parte da aliança do PT, para que aí sim fortaleça sua base eleitoral e consiga colocar o Lula na cadeira da presidência da República novamente, né? A esquerda ela tem essa qualidade de unir forças, coisa que a direita não faz. Por exemplo, eu sou um cara conservador, vocês sabem muito bem disso. Sou um cara chato de galocha mesmo. Por quê? Eu analiso as coisas friamente. Só que eu sou um conservador que não está ligado a determinadas correntes, a determinados grupos. Eu não estou aqui para defender ninguém, né? Eu já fiz vídeos aqui no canal, por exemplo, ó, metendo a ripa no Bolsonaro, diversos aspectos. Meti a ripa nele em muita coisa, da aliança dele com generais, da aliança dele com religiosos. Eu sou um conservador que mais mete a ripa em religiosos no Brasil. Ah, mas isso é uma coisa incongruente. Não, não é incongruente, não. Porque eu tenho dentro de mim honestidade intelectual. Eu li o livro do Padre Sertiranges, né? A Vida Intelectual. A vida intelectual não é você dedicar apenas algumas horas do seu dia para você colocar uma máscara ali e falar que você está defendendo a moral, valores, bons costumes, etc, etc. Né? Eu falo disso no meu canal, virtudes, valores, moral, etc. Né? Mas eu não condeno a moralidade de ninguém, a sua vida privada e tudo mais. Eu não faço isso. Coisa que religioso sabe fazer muito bem. Tá? O que eu analiso, o que as pessoas fazem dentro da ordem pública. É isso que eu faço. Agora, o defeito privado das pessoas, ó, cagueando pra isso. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Então, eu já fiz diversos vídeos aqui no canal metendo a ripa na religião. Principalmente por conta disso. Por quê? A moral, quando ela é trabalhada dentro de um cérebro que é consciente, ela se converte no próprio Deus. Você não precisa de alguém para ficar te fiscalizando de fora. O próprio professor Olavo de Carvalho falou isso numa conversa filosófica que teve com o Carlos Josafá. Uma conversa que estava sendo ali intermediada pelo Mário Sérgio Cortella no programa da PUC, se não me engano foi na TV PUC do Rio de Janeiro. Se eu não estiver enganado, tá? Mas ele falou isso, uma coisa que é pra lá de verdadeira. Se você tem um Deus, você sabe que tem um Deus que está te seguindo, muito antes de você desenvolver qualquer ação, você sabe que este Deus já entende o que você vai fazer. Você não precisa de um homem que é muito menor do que Deus para ficar te fiscalizando na moral, porque nem ele próprio tem moral suficiente para te fiscalizar. Não é verdade? Pois bem, então eu sou um conservador que não está ligado a nada e nem ninguém. Eu não sigo pautas. A maior parte da chamada direita brasileira, principalmente os produtores de conteúdo aqui do YouTube, o que eles fazem? Eles seguem diretrizes de grupos de WhatsApp. Os administradores, os líderes desses grupos, soltam lá a pauta diariamente. Ó, amanhã vocês vão fazer isso, 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 comentar isso, isso, isso no YouTube. Eles vão lá falar, beleza, ok, ó mestre. Vão lá, fazem esses vídeos no YouTube. Você abre o YouTube de manhã, é quase que assim, uma coisa homogênea. Os canais de direita falando a respeito do mesmo assunto. Ai, porque fulano tem uma opinião diferente, aí se comunica diferente e tal. Mentira. Ele pode até se comunicar de forma diferente, mas no fundo, no frigir dos ovos, ele tem que ter ali uma aglutinação de opiniões. Elas têm que se convergir. Porque se falar alguma coisa fora, é expulso desses grupos, né?
Não é o meu caso. Uma vez apareceu uma velha aqui no canal e falou assim, eu queria te colocar no grupo da direita, no WhatsApp, o problema é que você fala muito rápido. E eu falei assim, filha da puta, e quem foi que te pediu pra entrar em algum grupo? Eu não quero fazer parte de grupo nenhum. Eu não sou uma espécie de lobo solitário, gente. Vocês têm que entender isso. Eu não sou um cara tipo assim, foda-se todo mundo e tal, eu sou lobo solitário, eu sou cheio de mim mesmo. Eu não sou assim. Eu sou um cara intelectualmente honesto, tá? Eu aprendo com pessoas que são infinitamente mais brilhantes, mais inteligentes, né? Mais coesas do que eu. Inclusive pessoas da esquerda. Por exemplo, vocês acham mesmo que eu não vou lá e ouço o José Dirceu falar, não? Seu Ciro Gomes? Ciro Gomes eu sei que é um espantalho, é um filho da puta mesmo. Mas tem muita coisa que ele faz, que ele fala, que tem sentido. Zé Dirceu, vocês acham que eu não vou ouvi-lo? É claro que eu tenho que ouvi-lo, porque ele é o principal articulador do PT, um partido que existe desde 1980. Se o cara articula o maior partido do país, que está aliado às maiores organizações criminosas da América Latina, vocês acham que eu não vou ouvir um cara desse, não? Tem palhaço da direita que fala assim, Zé Dirceu? Chuta o balde, esse cara não precisa ser ouvido, não. Esse cara da esquerda, não vou ouvir gente da esquerda, vou ouvir só o povo da direita. Porque vocês são uns tolos. Vocês acham que são intelectualmente capazes e desenvolvidos, mas são uns palhaços. Porque se a esquerda tem hegemonia cultural em suas mãos, como é que eu não vou ouvir o que ela está planejando? Eu tenho que saber o que a esquerda está fazendo, principalmente por trás das cortinas. É por trás das cortinas que a verdade aparece, não é verdade? Porque é só você pensar, por que eles estão fazendo por trás das cortinas? Porque estão querendo esconder algo. E ali justamente é que a verdade aparece. A direita não faz isso. Ela não pega fontes oficiais. Né? A coisa que mais me dá assim, nos livros, cara, é você ver o povo da direita fazendo vídeo aqui no YouTube, principalmente, pegando informações da grande mídia. Você pode fazer isso uma hora ou outra? Pode. Né? Mas você levar tudo que esses jornalistas estão falando como verdade, se olhar sem consultar as fontes oficiais, você merece ser motivo de risada mesmo. Porque você tem que analisar as fontes oficiais, o que a esquerda está fazendo, o que ela está tramando. Se você não fizer isso, você acaba sendo cooptado pela própria esquerda que você diz ser contra, você diz ser oposição. O brasileiro é assim, ele acha que ele é autossuficiente, né? Não, que agora eu estou longe da esquerda, porque eu entrei num rito de iniciação, abandonei a esquerda ontem, e como eu sou parte da direita, eu não estou ligado à esquerda em mais nada. O brasileiro, ele se sente cheio de si próprio. Por quê? Ele acha que as opiniões dele foram construídas de acordo com a sua própria personalidade, né? Eu estudei, eu trabalhei, eu me empenhei, eu me construí como indivíduo, tudo sozinho, portanto as minhas opiniões são puramente minhas. Ele acha que ele é assim. Só que ele não se dá conta nem de suas próprias opiniões, ele não as estuda. Você tem que fazer esse trabalho assim, de autoanálise. Né? É o famoso se enxergar. Vocês não se enxergam não, gente? Vocês não percebem o quanto vocês são feios, não? Moralmente feios. Né? Vocês acham que são bem desenvolvidos, bem capacitados, mas no fundo, vocês são uns palhaços, uns idiotas, uns apariços, gente de puríssima vaidade. E acham que estão fazendo alguma coisa em prol da sociedade, estão fazendo em prol dos seus próprios interesses. Mas mais ninguém. É por isso que toda discussão no Brasil tem que terminar em quê? Em política. Porque tudo está ligado a interesses de determinados figurões. Não, porque precisamos fazer, porque é política. Nem tudo é política, esses animais. Pelo menos nessa que se apresenta aí. Pode existir política dentro de uma sociedade, por exemplo, por que não? Né? Um grupo pode criar uma determinada política ou determinadas políticas, mas falar da política desse jogo que existe dentro deste governo imundo que se encontra aí, por que tudo tem que culminar nesta porra? Eu sei por quê. Porque o brasileiro, ele não aprendeu a criar asas. Ele tem asas, mas não aprendeu a utilizá-las. Não aprendeu a voar sozinho. Ainda precisa o quê? Do Estado, né? É uma coisa assim, é um paradoxo. As pessoas falam, porque agora eu me desvencilhei do Estado. Mas você vive puxando o saco do Estado pra tudo, porra. Como é que você se desvencilhou do Estado? Agora eu sou anárquico. Você é anárquico? Meu Deus. Você é anárquico, mas ao mesmo tempo você busca uma hierarquia social. Como você é um gênio, né? Você é um gênio. Você merece,
ser aplaudido. Sabe por que tudo isso acontece? Porque o brasileiro não estuda. E pior, ele desconsidera, ele desmoraliza aquelas pessoas que estudam com sinceridade, com honestidade. Fala, isso aí é um louco, isso aí é um perdido, né? Quantas vezes eu vi pessoas ligadas à chamada direita tentando desmoralizar o já falecido professor Olavo, por exemplo, dizendo que ele era um conspiracionista, que era um terraplanista, blá, 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 blá. Pessoas que se, assim, e querendo confrontar o velho, assim, de igual para igual. Como se diz, eu tô cheio de mim mesmo, aprendi. Nossa, vocês não têm noção de ridículo, do quão bosta vocês são. Vocês são uns bostas. Esse caso do Nando Moura, por exemplo, querendo bater de frente com o velho. O velho falou coisas a respeito dele que eu mesmo acho que foram injustas, para lá de injustas, né? Não foram sensatas, né? E eu acho que por isso que o Nando ficou bastante chateado, bastante revoltado com o velho. Mas você querer bater de frente com o velho intelectualmente, chamando-o de burro, né? Queimando as obras dele. Ah, não estou queimando as obras dele. Isso aqui é apenas um simbolismo, porque ele que se autodestruiu. Puta que pariu, isso aí é uma coisa assim, vexaminosa. A gente tem que enxergar as pessoas, seus méritos e deméritos. Né? Se você reconhece que em algum determinado momento da vida, a pessoa fez algo em teu benefício, você não pode tratá-la como um lixo depois, porque isso é o cúmulo da ingratidão. E o professor Olavo, quem deu espaço para a chamada direita brasileira, sozinho, foi o professor Olavo. Mas no Brasil, assim, a direita, ela se sente assim, ela quer se autodivinizar. Né? Esses caras todos, eles se sentem uns deuses olimpianos. Não, porque eu aprendi sozinho, tal, eu aprendi um pouquinho com o Olavo, agora eu já posso me desligar. Né? Eu aprendi agora com fulano, mas agora eu estou cheio de mim mesmo, eu sou um cara independente, eu vou criar aqui um canal com o meu próprio nome e não preciso de nada nem ninguém. Eu não sou assim. Este canal tem o meu nome, tem. Por quê? Tem vídeos aqui que carregam a minha identidade, mas isso não quer dizer que eu possa sofrer de mudança de identidade depois, no sentido de que eu possa mudar as minhas opiniões, elas são transformadas ao longo do tempo. Né? Isso faz parte da vida. A gente vai amadurecendo e tudo mais. A nossa identidade, a gente às vezes tem crise de identidade, isso é comum. Cadê o brasileiro fazendo isso? A chamada direita brasileira? Não, o povo já se sente assim, lindo e maravilhoso, estou longe, desligado da esquerda. Ah, essa é o animal. Nem a tua linguagem está desligada da esquerda. A esquerda, durante décadas, moldou a linguagem que você utiliza aí. Você nunca se deu conta disso, mas você a utiliza. A esquerda fez você. Dos anos 60 para cá, ó, todo mundo foi cooptado pela esquerda. Pela cultura de massa da esquerda. Todo mundo sem exceção. Todo mundo. Inclusive eu. Né? Pois bem. Neste caso aí da Erika Hilton e as outras lideranças que querem criar a bancada trans no Congresso Nacional. Essas pessoas que aparecem por aí trazendo essas pautas, por exemplo, a Erika Hilton, há pouco tempo estava sendo discutida a pauta que ela apresentou, esse projeto aí do fim da escala 6:1. As pessoas, elas pegam a informação final, mas não pegam a raiz da informação. Olha, veja, informação final, raiz da informação. As pessoas não vão atrás da raiz da informação. Será que essas pessoas que se apresentam como boas moças, bons moços por aí, elas de fato querem fazer algo em prol da sociedade? Porque até então, eu vejo, é que o PSOL, que é o partido, a maior parte dessas lideranças faz parte, que querem criar a bancada trans, o PSOL é um partido que tinha uma nota pública no seu site oficial indo a favor do governo do ditador Nicolás Maduro. O PSOL, ele tinha lá uma nota oficial a favor do regime ditatorial de Nicolás Maduro. Vocês sabem quais são as pautas do PSOL? Vocês sabem por que o PSOL defende essas pautas? Vocês sabem quais são as organizações, as fundações, as instituições globais que financiam essas pautas? Vocês sabem para que essas pautas são financiadas? Porque eles vêm com um viés que parece o mais maravilhoso de todos.
né, em defesa das liberdades individuais, né, em defesa da distribuição igualitária de bens para as pessoas, etc, etc. Tudo parece maravilhoso, mas vocês já viram na prática como funciona? O socialismo, essa é uma coisa aqui muito, muito falada, né? O socialismo é maravilhoso, mas quando se coloca na prática, ele é terrível. Não, nem na teoria é maravilhoso. Se vocês analisarem muito bem, nem na teoria é maravilhoso. Mas por que ele consegue comprar a consciência das pessoas? Por quê? Porque as pessoas não estudam. As pessoas não leem com os olhos, assim, não analisam friamente as coisas. Muita coisa a gente tem que analisar friamente, sim. Né? Ah, porque a distribuição é igualitária. Tá. Distribuir o quê? Qual o bem? Quais bens? Qual vai ser o responsável por distribuir esses bens? Ao Estado. O Estado tem que mexer, então, na economia do povo. Quais são as pessoas que compõem o Estado? Porque se você falar de órgãos, instituições, eles não agem por si só, porque tem pessoas que compõem esses órgãos e instituições. O Estado é uma macro-organização. Quais são as pessoas que estão ali? Será que elas são moralmente, eticamente, assim, virtuosas para poderem lidar com esses bens maiores da população? O Estado, então, ele tem que interferir, ele tem que agir em prol desse povo. Quais são as pessoas que compõem, então? O que se viu no Brasil é que todas essas lideranças que se diziam populares só esmagou a maior parte do povão. Foi isso que aconteceu, né? Então, como que você pode confiar em pessoas que fazem parte de um partido que tem pautas progressistas que visam desmoralizar e acabar com a população de bem? Ah, mas a escala 6:1 é uma escala que pode ajudar muitas pessoas. Ajuda umas e acaba trazendo desvantagens para outras. Se você faz isso, você desmantela o quê? O poder do empresariado. Quem é que fortalece? Quem é que sustenta este país aqui? Quem é que dá emprego? Quem é que paga essas altíssimas cargas tributárias para satisfazer as grandes viagens de Lula e a senhora Canja? Quem é que faz isso? Quem é que fortalece toda essa elite que se encontra no governo? Quem é que dá vida aos trabalhadores? É o empresário, o empresariado. E o povo não se dá conta disso, porque o povo só está interessado aqui, no próprio umbigo. E é por isso que dá essas tantas divergências, até dentro da chamada direita. A esquerda, veja só, um filho da puta vai lá e erra, a esquerda vai lá e ela se une, ela se fecha. Vamos proteger esse filho da puta. Por mais que a gente saiba que ele é um canalha mesmo, a gente tem que se proteger. Na direita não. Todo mundo quer dar de mulher de César. Que isso aí não faz parte da direita, esse é um imoral, esse é um vagabundo ordinário, nós temos que expulsá-lo. E a esquerda fica só aqui, de deboche. Merecidamente. Por quê? Nós não temos nenhuma militância formada, líderes populares, eu já cansei de falar isso aqui no canal, reformas de base, pessoas capacitadas para poder desenvolver livros, documentários, não é isso? Liderar a massa das manifestações em prol de um governador, de um político. Tudo isso tem que existir, claro. Nós não temos isso consolidado. O povo acha que aprende uma coisinha aqui ou ali, pronto, eu estou cheio de mim mesmo, né? Coisa mais patética. Nós não temos uma direita consolidada no Brasil. Apenas pessoas soltas, né? Tem opiniões aqui e ali. Às vezes tem uma certa congruência, né? Falar de, eu sou contra a força majoritária do Estado, a favor da liberdade privada, né? A favor da economia mais privatizada. Acha que essas pautas assim fazem parte da direita? Pronto, né? Nós somos amiguinhos. Nós temos divergências de ideias, mas somos amiguinhos. Que patetice. Patetice mesmo. Só no Brasil acontece um negócio desses. Já viram as raízes do PSOL? Em segundo lugar, não são apenas aquilo que o PSOL defende, as pautas do PSOL. O que acontece? As pessoas no Brasil, elas sequer sabem o que é o comunismo. O comunismo, ele não é uma ideologia, ele é uma cultura. Quando você fala de cultura, veja só, ele abarca inúmeras ideologias diferentes. Inúmeras. Você estudar uma cultura
Não é uma coisa fácil. Você não consegue estudá-la em 2 anos, 5 anos. Não. Você precisa se tornar especialista nisso. Quem era especialista nesse assunto? O já falecido professor Olavo. E ainda assim, professor Olavo, se você falar assim de obras de Lenin, ele não leu todas as obras do Lenin. Né? No Brasil ninguém quer fazer isso. O Lenin, né, o povo acha que eu sou superior a Lenin. Gente, vocês não têm força nem para debater com Ciro Gomes. Sabe? Quer falar de Lenin como se fosse assim, eu sou muito superior a Lenin. Lenin escreveu mais de 50 obras. E cada volume, mais de 500 páginas. Quem que faz isso no Brasil? A pessoa lê um livro de 500 páginas no Brasil, fala, isso é demais. Precisa de pelo menos 1 ano para ler um livro assim. Para quem está ali dedicado exclusivamente à vida intelectual, não estou falando que todo mundo tem que ser assim. Mas para quem tem uma certa honestidade intelectual, quer aprender as coisas de fato, né? Lê pelo menos, eu julgo assim, pelo menos uns 80, 100 livros por ano. E ainda assim é muito pouco, isso é só o início da vida intelectual. 80, 100 livros no ano. Ninguém faz isso no Brasil, quase ninguém. Né? Quer ler livro de fantasia, quer ler Harry Potter, porra, Senhor dos Anéis, mas agora lê aquilo que as pessoas estão alertando, estão avisando, para dar consistência espiritual, para falar como é que funciona o jogo político, como é que funciona a cultura comunista, as raízes do comunismo. Ninguém lê, porra, ninguém nem conhece os autores. Se conhece, só ouviu falar, né? É igual caviar, só ouviu falar. Porra, é cabeça de caviar, não é isso? Sabe que existe, mas assim, nunca viu, só ouviu falar, né? Isso dá muito, assim, isso dá muita desesperança. De verdade, mas dá muita desesperança. Essas pessoas que compõem a esquerda brasileira, que se encontram na elite política brasileira, elas são frutas do marxismo cultural também. Muita gente não sabe o que é marxismo cultural. Desde a época que eu dei início a esse canal, que eu falo disso, luta de classes. Essas pessoas nada mais fazem do que promover a luta de classes. O ódio entre as pessoas, o ódio entre as classes, a divisão, a secção. E nós temos uma sociedade que está muitíssimo seccionada. Eu não falo apenas em defender Lula, defender Bolsonaro. Não, gente. Seccionada em diversos aspectos. Olha como a sociedade brasileira se comporta. A falta de empatia, a falta de humanidade pelo próximo. E muitas vezes por conta de estereótipos. Estereótipos. Porque é gay, porque é hétero, porque é mulher, porque é homem, né? Porque é isso, porque é gorda, porque é magro. Entendeu? Tudo se transforma em ódio. E este povo faz isso de verdade, propositadamente. Por quê? Porque tem raízes. Eles fazem parte... Olha, veja. Essas pessoas são transexuais, travestis, etc, etc. Muitas advêm de um ressentimento, tá? De um passado que não é lá tão bonito, tão maravilhoso. Um passado, eu digo, muito bem consolidado. É um passado que tem muitas camadas, muitos buracos sentimentais. E essas pessoas acabam se transformando o quê? Nas pessoas que compõem as margens da sociedade, que eles chamavam de lumpen proletariado, né? Só que essas pessoas que se encontravam nas margens da sociedade, as margens da sociedade, agora se tornaram a liderança do governo. Quem que já falava disso? De pessoas que estão às margens da sociedade sendo os novos agentes da revolução. Os autores frankfurtianos. Quem no Brasil estuda sobre a escola de Frankfurt? Quase ninguém. Eles querem falar do quê? De uma pauta que uma pessoa trans está falando ali, né? Como é o caso da Erika Hilton, da escala 6:1, que vai beneficiar todos. Então nós precisamos divinizar essa pessoa. O brasileiro age assim, ele não pega as raízes. As raízes são mais perversas do que vocês imaginam, gente. Né? Leiam os autores, aquilo que os autores da escola de Frankfurt escreveram, sociólogos, filósofos, né? Tinha muita gente ali, psicanalistas. Leiam o que esses caras escreveram. Herbert Marcuse, Jacques Derrida, né? Theodor Adorno, Max Horkheimer. Leia aquilo que esses caras escreveram. Vocês vão perceber que eu não estou falando besteira aqui. Né? Leiam lá do Eros da Civilização. Leiam este livro. Leiam outro chamado O Homem Unidimensional. Vocês vão ver que eu não estou falando loucura aqui. Eles descobriram que a tal da ditadura do proletariado, colocar ali, né, o proletariado como agente principal da revolução, essa coisa não colava mais. Que os novos agentes da revolução tinham que ser as pessoas às margens da sociedade, que é bêbado, louco, drogado, né,
transexual, travesti, tudo isso são pessoas que estão às margens da sociedade. E eu já fiz um vídeo aqui no canal, por exemplo, falando que pessoas transexuais muitas vezes sofrem de distúrbio mental. Vocês acham que é comum uma pessoa ir lá e se castrar? Vocês acham que isso é uma coisa comum, gente? Vocês acham que é uma coisa... A pessoa que faz isso, ela tá sã da consciência? É claro que não. Inclusive, neste mesmo vídeo que eu tinha feito, eu fiz lá em 2023, eu acho. 2022, 2023. Eu falei a respeito das pessoas que são... eu falei na notícia de pessoas que buscam que a destransição. E não é um número pequeno, gente. Você tem no mundo inteiro pessoas que buscam fazer a cirurgia de destransição. Por que isso? Por que isso? Porque essas pessoas não são estudadas. Elas não fazem terapias quando vão fazer a cirurgia de transição de sexo, né? Muitos médicos não fazem uma análise decente para fazer, essa pessoa está apta, essa pessoa não está. Não fazem, simplesmente vão lá e fazem, porque é uma escolha da pessoa, uma decisão da pessoa. Isso aí, gente, é uma carnificina. Eu não digo a carnificina só no ponto de, tipo assim, matar as pessoas diretamente, não. Mas mata o pior do que você simplesmente pegar e matar uma pessoa, é você matar a vida, é acabar com, assim, o desejo de viver dela. É você transformar uma depressiva numa dependente, né? Uma pessoa que vive ali convivendo com o sofrimento, com a dor, até o último momento da vida dela. Isso sim é muito pior. Nós estamos vivendo num mundo assim, né? Então quer dizer, Lucas, que eu não posso dar ouvidos a uma pessoa que é transexual, que é travesti, né? Essas que você define que são as margens da sociedade. Eu não disse isso. Não disse isso. Inclusive nós, no Brasil, nós tivemos muitos autores clássicos, assim, de alta patente, que eram pessoas excluídas da sociedade, né? O Lima Barreto, o tanto que esse cara foi desmoralizado, chamado de bêbado, né? Isso, como um cara sujo, como um cara imundo, e ainda assim escreveu obras maravilhosas que retratavam de fato a sociedade brasileira. Quem é que nunca leu o livro, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Major Policarpo, que era um cara culto, né, que era tratado como louco, não é isso? E tem até uma parte do livro que as velhinhas de cortiço passam lá em frente à casa dele, na janela, vem a biblioteca dele dentro da casa dele e fala, pra que tanto livro se ele nem é bacharel? Ué, isso é uma coisa que reflete de fato que nós estamos vivendo na sociedade hoje. Quem nunca leu a teoria do medalhão do Machado de Assis, né? Que as pessoas adoram que as medalhas, as pompas, os títulos, os diplomas, mas no fundo são incapazes, porra. Quem aqui não sabe disso? O Brasil tá cheio de gente assim. Essa é a realidade. E quem que escreveu essas coisas? Muitas vezes pessoas ligadas às margens da sociedade. Não é o caso do Machado de Assis. Mas o Lima Barreto é um exemplo disso, né? Quantas pessoas aí se tornaram invisíveis sociais, ainda que tivessem uma qualidade intelectual excepcional para poderem descrever a realidade, né? Não estou falando que todas as pessoas que são as margens da sociedade têm que ser desmoralizadas, eu não disse isso, mas elas são os novos agentes da revolução e a esquerda fez isso em prol da chamada de hegemonia cultural? Sim, ela fez. E nós estamos vivendo isso. E essas pessoas hoje são as lideranças que se encontram no governo. Muitas vezes estão querendo fazer coisas ali, frutas do quê? Do seu próprio ressentimento. Uma sociedade que vive dentro deste aspecto não consegue progredir, gente. Nós não podemos ser liderados por pessoas que buscam fazer do seu ressentimento uma moeda política. Entendeu? Uma transformação na sociedade inteira. Pessoas que são assim, muitas vezes, são as mais canais, são as mais perversas. Quem é que fez isso? O senhor já ouviu falar de um cara de bigodinho, certa vez, que fez isso, né? O que ele fez? Aí não matou gente, não, né? Não matou muita gente, não. Isso aí deve ser apenas coisa assim da minha consciência. É fruto da minha imaginação, né? O senhor Stalin, por exemplo. Não, isso é tudo loucura minha. Né? Aquele filho da puta daquele baixinho lá, que gordo, desgraçado da Coreia do Norte, mas não é ressentimento, não, tudo fruto da minha imaginação, é tudo loucura minha, gente, né? Não é, não. A esquerda, né, em vários lugares do mundo, não só no Ocidente, muitas vezes ela está sendo assim, agindo como liderança, colocando essas pessoas que deveriam estar às margens da sociedade, colocando essas pessoas como líderes e fazendo do seu ressentimento um jogo político sobre a vida de outras pessoas que, ó,
muitas vezes não entendem nada, né? E essa base, vocês podem ter certeza disso que eu tô falando, gente. A base dessa... Como é que fala? Essa bancada no Congresso Nacional, bancada trans, ela não vem com o intuito de atender aos interesses do povo, não. Da população, não. Né? O senso comum. Não. Eles têm outros interesses por trás. Principalmente de dar forças ao PT. O PT sozinho, ele não age. Por que existe o Foro de São Paulo? Por que existe aliança com 200 outros partidos políticos na América Latina, que por si só já é um crime? Aliança com organizações criminosas, Farc, o MIR chileno, né? Por que existe isso? Isso não eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Assistam aos vídeos, aos hangouts do Zé Dirceu. Zé Dirceu tem vídeos aqui na internet dele sendo entrevistado por estudantezinhos, gente, de 18, 19 anos, e aí falando com todas as pompas do mundo e tal, coisas pra lá de perversas. É um canalha mesmo, mas a gente tem que ouvi-lo. Não só o Zé Dirceu, mas outros caras que também acompanham esses aqui, porque eles entendem, eles estão lá, uai. Você não vai pegar... Olha, o que é tática de guerra? Tática de guerra nada mais é do que você estudar o adversário, o campo de batalha, e apresentar uma tática melhor, né? No Brasil não é assim. Ou uma tática igual, ou uma tática melhor, não é isso? Você pode apresentar a mesma tática do adversário, utilizar os mesmos instrumentos, porém, de uma forma ali mais qualificada. No Brasil ninguém faz isso. Ah, a esquerda tá fazendo, mas eu vou fazer diferente. Mas o que a esquerda tá fazendo? Ah, eu não sei, mas eu vou fazer diferente. Ninguém estuda, ninguém lê. A vida dos vivos é definida pela filosofia dos mortos. Auguste Comte dizia isso. Tudo que a gente vive hoje vem de pessoas que já morreram, pessoas do passado. Deixaram um legado pra gente. Você não vai estudar o que essas pessoas escreveram, não? Vai simplesmente achar que você é cheio de si mesmo, pegar as coisas que você tá enxergando. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A síndrome do piu-piu, eu acho que eu vi um gatinho, talvez seja, talvez não seja. Você vai fazer tudo assim e ainda vai se sentir cheio de si próprio. Então, você já perdeu a guerra. Né? Agora outra coisa. Sobre essa tal bancada trans aí, ó, pra mim não fede nem cheira. Eu já acho assim um paradoxo, né? Porque veja só. Quem diria? O feminismo lutou tanto em prol das mulheres, né? Autoras clássicas do feminismo, muitas são piradas mesmo. É Kate Millett, Judith Butler, Shulamit Firestone, aquela bosta que é a Simone de Beauvoir, essas porcarias, esses lixos todos, né? Lutaram tudo em defesa da mulher. Será mesmo? Será mesmo? Né? Eu não acho que seja, não. Inclusive algumas autoras expuseram no final de suas obras que nunca foram contra a sociedade definida por homem, mulher e filhos, ou seja, uma base familiar sólida. Muitas, inclusive, já expuseram isso muito bem, já definiram isso muito bem, mas elas gostam do quê? Da revolução, do grito. O que interessa é a revolução. A esquerda, o que interessa à esquerda é a revolução, gente. Tá? Mas as pessoas não leem isso, acham que sim. O que a mídia está fazendo, está publicando, pega só o que a mídia está publicando como se fosse assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, cheia de brilhantismos e tudo mais, e acha que aquilo ali é uma verdade incontestável, absoluta. Né? O Brasil está cheio de coisa, de gente assim. E aí acha que o feminismo é de fato uma coisa boa. Nunca leu nada de Shulamit Firestone, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Kate Millett, pra lá vai. Tem muita autora feminista aí, das, sei lá, 3, 4 gerações de feminismo. Tem muita autora que elas nem sequer as leram. Né? E são muitas vezes pessoas loucas, gente, loucas. A Shulamit, por exemplo, morreu doida. Né? Quem é que não sabe que ela foi internada no final da vida dela? Morreu louca, gente. Né? Pessoas assim que, e muitas vezes, o próprio povinho da esquerda nem tem ideia, nem tem noção e sai defendendo. Né? Nós temos um país que é assim. E sobre essa bancada trans aí, né, por que pra mim não fede nem cheira? Porque eu acho que é um paradoxo muito grande. O feminismo, né, as feministas de hoje, as feministas contemporâneas, elas dizem que querem a maior representatividade da mulher. Né? Quer dizer que vocês estão sendo representadas muitas vezes por homens? Ah, não é homem. Não é homem. Porque, na verdade,
mulher trans, é homem trans, é diferente, né? Ah, porque usa saia, não é homem, mas é mulher, você tem que reconhecer como mulher, porque ela se sente como mulher, ela se vê como mulher, você tem que enxergar da maneira que ela se vê, e o nome social dela é diferente, e tudo mais, e blá, 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 blá. Quem diria, né? Em prol disso que as mulheres tanto lutaram? Será mesmo? Olha só o caminho que eles passam, assim que eles percorrem, e no final de contas acabam se destruindo. Tem exemplos assim, cara. Tem muitos exemplos. Tinha um exemplo da mulher lá no MMA que deu até lesão cerebral na outra. Uma mulher trans. Diz que a mulher era até, eu acho que era um tal de Fox, não sei o quê. Mulher até caminhoneira, rapaz, pra você ter ideia, né? Sei lá, era um transexual. Bateu nas mulheres tudo, meu irmão. Arrebentou as mulheres tudo. Resultado. Deu lesão cerebral em algumas mulheres lá. Assim, lesão grave, lesão séria e tal. Em prol disso que o feminismo lutou? A igualdade de gênero. Ah, essa que é a igualdade de gênero que vocês tanto defendem? Tá entendendo, gente? A gente tem que estudar para este fim. A gente compreender o que esse povo de fato quer. Eles querem uma transformação na sociedade, mas de cima a baixo. Pegue aquilo que os líderes dessa comunidade LGBT, não sei se são líderes, mas pega aqui o que eles falam. Em suas palestras, né? Em suas conferências, pega aquilo que eles falam. Eles falam coisas sobre destruição familiar mesmo. Às vezes falam da forma mais linda possível. Uma forma implícita, mas falam. Que querem pregar a destruição da sociedade patriarcal mesmo. Coisas que as feministas clássicas, autoras, já falavam, né? Mas elas não queriam, elas não quiseram isso para a vida delas. Não, quiseram isso para a sociedade. Porque para eles próprios, muitas vezes não. Muitas vezes não. Então, muitas vezes nós somos enganados. A esquerda, então, meu Deus do céu, é especialista em ser enganada. Especialista em ser enganada. A não ser aquelas pessoas que se encontram já na elite, têm uma vida, muito bem abastada e consolidada. Mas aqueles que seguem a esquerda, trabalham para a esquerda, meu Deus do céu, gente. Uma coisa que já deveria ter caído por terra há muito tempo. Tem que existir oposição no governo? Tem. Mas nós estamos vendo cada vez mais a sociedade desequilibrada. E não só dentro da esquerda, mas também da direita. Porque esse meio cultural no qual a gente vive, ele está desmoralizando todo mundo, fragilizando, dessensibilizando todo mundo. Isso sim é terrível, né? As pessoas... Eu queria uma direita no Brasil bem consolidada, de pessoas fazendo o quê? Produzindo livros, produzindo artigos, escrevendo bem, com vontade de aprender, com vontade de ensinar, com vontade de produzir tudo em larga escala, assim como a esquerda faz. A esquerda pode errar, mas ela erra em demasia, né? Publicando coisas em larga escala, e faz todo mundo conviver com esse erro e fazendo aquele erro uma verdade. A direita nem para isso serve. Nem para isso serve. Nem com aquela ideia de que assim, não, eu tenho boa intenção. Posso até errar, mas vou fazer com boa intenção e em grande quantidade. A direita não faz isso. Nem com boa intenção, nem com má intenção, nem nada. Não tem nada produzido. Temos um canal, uma produtora que é Brasil Paralelo. Deixa tudo na mão deles, né? Deixa tudo na mão desses produtores independentes. E cadê os outros produtores independentes? Cadê? Estão fazendo vídeo para grupos de WhatsApp, né? Estão pegando pautas de grupos de WhatsApp, produzindo vídeos para o YouTube e dizendo que estão indo a favor do presidente, a favor da soberania nacional. Que soberania nacional? Olha, soberania nacional em primeiro lugar está a nossa cultura. Cadê a nossa cultura sendo defendida? Soberania nacional não é falar que está indo na defesa de um determinado presidente X ou Y, como é o caso do Bolsonaro. Eu acho que muitas coisas que o Bolsonaro fez, ele mesmo que cagou no pau. Ele mesmo que cagou. Ele mesmo que assinou a própria sentença. Aí vem falar que o povo precisa trabalhar em prol dele, as lideranças no governo. Ah, meu saco. Mentira. O povo tem que se dar conta disso, gente. Isso tudo é esculhambação, né? Bolsonaro, ele foi vítima, assim, de uma ação que eu acho que foi uma espécie de ejaculação precoce. Eu, por exemplo, eu não teria coragem de me lançar como líder no governo, né? Porque eu já lutei tantos e tantos anos. Eu não teria coragem se eu não tivesse uma base forte. É loucura demais. Eu preciso ter pessoas assim, aliadas, com bastante consistência para trabalhar para mim.
com muita verdade. Para aí sim eu poder confiar nessas pessoas, confiar minha vida nelas, né? Bolsonaro, por exemplo, naquela questão toda lá da facada que ele levou, em Juiz de Fora, pelo tal de Adélio Bispo, ele foi protegido e tudo mais, mas eu acho que foi loucura demais ele se apresentar no meio daquele povão todo sem colete à prova de balas, né? Permitindo que a população se aproximasse dele tão, assim, com tanta facilidade. Eu acho que é loucura demais. Então ele não tem bons aliados. Você precisa que a coisa toda aconteça para que aí sim você comece a preveni-la. Quer dizer, corrigir, aí depois sim vou pensar em prevenir. Entendeu? Não falo só dessas questões, eu falo das questões de ordem cultural também. Cadê a base defendendo o Bolsonaro? As militâncias, gente, as lideranças populares não existem. Então como é que ele ia fortalecer? E outra coisa, ele nem amarrou as mãos dos inimigos dele. O professor lá já falava disso. Amarrar as mãos dos inimigos. Ele já entrou no governo e falou, eu não quero treta com ninguém, não quero briga com ninguém. Peidou na farofa, né? Peidou na farofa demais. Mas outra coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui. Por que vocês estão doídos tanto assim por conta da possível criação de uma bancada trans, pessoal? Né? A gente sabe que o pessoal tem sim pautas perversas, tem sim. Isso aí tudo é uma maquiagem danada. Mas a esquerda, muitas vezes, ela tem um ponto quando diz que existe bancada religiosa. Pra mim tem um ponto assim, sabe por quê? O que esses líderes religiosos estão fazendo por nós? Olha só, a mentalidade do brasileiro, aqui já não estou falando de esquerda e direita, mas a mentalidade do brasileiro no geral é assim: a opinião da pessoa não me atende, não me favorece, então eu quero utilizar da minha opinião como um tapa-buraco para acabar com a opinião opositora. Se a dele não vale, a minha vale. São extremos, pessoal. Então, veja só. Muitas vezes o que a direita no Brasil pensa é o seguinte: vamos acabar com a esquerda e vamos fazer de tudo aqui e transformar a sociedade da maneira que a gente quer. O sonho de muitos desses caras, esses líderes religiosos, é dar uma ideia de moral, assim, passar uma capa de moralidade para todo mundo na sociedade. Para falar que são limpos, seguidores de Deus, não sei o que, não sei o que. É isso que eles querem. Enquanto a esquerda quer mesmo acabar, desmoralizar, revolucionar, botar fogo mesmo, o que a direita quer? Muitas vezes ela quer a dominação de ordem religiosa sobre a vida das pessoas. Eu não duvido nada que muitos líderes aí com... sei lá. Pega esse bosta desse Malafaia, não bosta, tá? Pega esse cara, por exemplo. Vocês acham mesmo que esses caras não têm um intuito de privar demais as pessoas na vida delas, não? Eles têm. Dependendo desses caras, mulheres não poderiam nem frequentar praias de biquíni. Homens não poderiam usar sunga, não é isso? Se for pegar um ônibus, é mulher de um lado e homem do outro, ou então um ônibus só para mulher, um ônibus só para homem. Porque segundo a cabecinha oca desses caras, né, eles têm que dominar toda a sociedade. E eu não confio na bancada religiosa. Não confio na bancada do PSOL e também não confio na bancada religiosa dessa chamada direita. Eu não sei por que cargas d'água. Eu não sei quem for filha de uma puta que veio com a ideia de que se você é religioso, você tem que ser um conservador. O conservadorismo só é baseado em pessoas que estão atreladas à religião. Quem foi que inventou essa merda, gente? Na boa mesmo. Quem foi que trouxe essa ideia? Eu acho que o Nicolas veio como um candidato, né, quando ele se tornou vereador. Ele já era da direita, do Direita Minas, né? Dessa união aí, desse grupo, do Direita Minas. Ele tinha raízes religiosas, mas muita gente começou a copiar o Nicolas, né? O próprio presidente Bolsonaro surfou na onda do Nicolas. O Nicolas era um garoto que estava conseguindo ganhar muito prestígio político. O próprio Bolsonaro utilizou. O Bolsonaro nunca foi religioso, gente. Eu falei isso no meu canal aqui. Ele nunca foi religioso. Surfou nessa onda e todo mundo agora, né, se diz conservador, automaticamente tem que ser religioso. Agora a religião está tomando conta de tudo, né? E aí vem com essas ideias, esses resquícios de moralidade para querer julgar todo mundo e toda uma sociedade e trazer um conceito de sociedade. Olha, isso não é conservadorismo não, isso tudo é perversidade. O que esse povo quer fazer é perversão mesmo.
Eu nunca vim aqui para falar do defeito privado de ninguém. Se o cara é gay, se o cara é transexual, se o cara é travesti, eu nunca vim para condenar ninguém. Façam o que quiser. O que eu critico são questões de ordem pública. E o que esses religiosos fazem é justamente isso. Querem dominar as pessoas em absolutamente tudo. É aplicar ensino religioso nas escolas. Eu sou contra isso. Sou contra. Você pega, porque não sei o quê. Olha, desde que tem alguém, não sei, não tem uma solução para isso. Se você ensinar, por exemplo, como são as religiões, isso eu sou favorável. Mas como que você vai fiscalizar isso? Como é que você vai saber que um professor não vai estar tentando, né, transformar um aluno, vários alunos, em religiosos? Como é que você faz isso? Como é que você fiscaliza? Eu não sei. A educação no Brasil é toda velada. Não adianta então você ir lá no Congresso e falar: nós precisamos aplicar o ensino religioso nas escolas. Essa educação já está dominada pela esquerda, caralho. Né? Se você não sabe nem como que são as diretrizes da educação, a base nacional da educação, se você não sabe como que funciona, né? Educação brasileira é um dos assuntos mais difíceis do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Para você falar de educação brasileira, precisaria assim, de pessoas que dedicassem a própria vida só para esse fim. E ainda assim seria pouco. Precisaria de gerações e mais gerações de pessoas só para tratar desse assunto. Porque é uma calamidade, vocês não entendem, gente. É muito sério isso daqui, é muito grave. Tá? Graças à educação, olha só o arremedo de coisas que ela trouxe. Trouxe esses magistrados, esses juristas, esses bostas que nós temos aí, que não entendem muita coisa, na verdade não entendem nada, né? Poucos entendem alguma coisa, poucos, porque a maioria não entende nada. Temos profissionais cada vez mais apáticos, né? Defendendo pautas cada vez mais imundas, progressistas mesmo, né? Nós temos assim uma sociedade que é assim, porque graças à nossa educação. Então não adianta falar, queremos colocar o ensino religioso nas escolas, se vocês não sabem nem como que outras coisas funcionam na prática, gente. Por exemplo, um aluno não pode filmar uma aula. Um pai não pode filmar uma aula, não pode fazer isso. Porque a esquerda já dominou tudo. Aí vocês vão querer colocar uma pautinha ali dentro de um problema que tem uma raiz gigantesca, e acham que estão fazendo algo pelo conservadorismo. Vai tomar no cu, sabe? Vocês não têm ideia de nada, gente. Então, assim, por mim, ó, que façam. Vai comer dinheiro público, você criar a bancada de transexuais. Crie, né? Religiosos já estão comendo dinheiro público há muito tempo e ninguém fala nada. Então a esquerda tem um ponto nisso daí, uai. Lucas, então qual que é a sua solução? Eu não tenho solução nenhuma. Só que o que eu vou fazer aqui, sim, é questionar. Mas por que eles fizeram no conservadorismo, né, um meio para que religiosos se acendam ainda mais? Eu não concordo com isso. Eu não concordo de ficar fazendo aliança com Silas Malafaia, com Edir Macedo, com esses bostas todos, né? Eu não tenho... Esses caras, eles podem até participar de uma luta, assim, em comum. Como se diz assim, imagine aqui em Belo Horizonte tem lá, né, os grandes rivais no futebol, Atlético e Cruzeiro, não é isso? Aí, no jogo da seleção brasileira, todo mundo vai torcer, né, pela seleção brasileira, né? Independentemente se for atleticano, se for cruzeirense, né? A gente, então, esses religiosos, a gente até participa uma briga em prol de pautas em comum. A gente até faz isso, mas eu não sou obrigado a aliar esses caras. Não concordo. Para mim, são tão canalhas quanto o povo da esquerda. São tão canalhas quanto, né? E eu, falo a verdade, muitas vezes eu prefiro viver numa sociedade que está toda desequilibrada mesmo, do que uma sociedade dominada por religiosos. Porque são pessoas assim... É igual eu já falei aqui no canal diversas vezes. Matam o espírito. A esquerda mata muito pessoas anualmente. É igual aqui no Brasil. 60 mil mortes. Vocês podem colocar essa conta na esquerda. Porque é ela que barra projetos como, por exemplo, o armamento civil. Não é isso? A castração de estupradores. É a própria esquerda que barra esses projetos. Então ela mata pessoas, mas religiosos matam espírito. Esse é o meu maior medo.
Então, conservadorismo, veja só, pelo menos é o que eu tento resgatar aqui no canal. Eu acho que o conservadorismo brasileiro está sendo massacrado por conta desses caras que nunca foram conservadores. Tem projetos de poder. Silas Malafaia, sabe? Edir Macedo. Todos esses caras, para mim, são canalhas da pior espécie. Eles não estão interessados em ajudar a sociedade, não. Estão interessados em criar uma máquina de poder para eles próprios. Então é uma discussão para mim, ó, não fede nem cheira. Eu só gostaria de alertar as pessoas para o seguinte: antes de darem palco para esses figurões como Erika Hilton, né? Não posso falar isso, né? Essas figuronas, né? Como Erika Hilton, Duda Salabete, etc, etc. Veja o que o partidinho deles falam. O que eles defendem, as pautas que eles defendem. Porque nós não vivemos numa democracia. Nossa Constituição ela já tem preceitos socialistas. Em muitos aspectos. Nós não estamos numa democracia. E essas pessoas, elas não são boa gente. Elas tentam se mostrar por aí. Tem muitas pautas perversas por trás que elas também defendem. Muitas vezes elas fazem isso daí para ganhar voto, para ganhar ainda mais espaço entre o povão. Mas no fundo, não são nada democráticos, não. Pelo contrário, eles também querem censurar, querem privar a nossa liberdade e querem aplicar sobre a sociedade as pautas mais perversas possíveis que vocês podem imaginar. É o aborto, não é isso? O fim da família, essa mesa composta de pai, mães e filhos, né? Toda uma desestruturação. A liberdade do pensamento vai, ó, simplesmente desaparecer. É isso que a esquerda defende. Mas a direita também está se comportando de uma maneira tão canalha quanto a esquerda. Justamente porque nós estamos permitindo que canalhas tomem conta do poder. É isso daí, pessoal. Era isso que eu tinha que falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Tá? Eu sempre deixo aqui aberto o campo dos comentários. Vocês podem fazer o que quiser. Podem me xingar. Podem falar o que vocês quiserem. Eu não tô nem aí. Tá? Eu ouço as pessoas e tudo mais. Podem me xingar, não tô nem aí. É um canal democrático. E aqui eu prego isso. Eu prezo por democracia no meu canal. Tá? Mas lembre-se de uma coisa. Se for para me xingar, né, já saiba que eu também vou rebater. Eu sei responder e sei responder muito bem. Sei responder humilhando, tá? Mas, por favor, comentem o que vocês acham. Deem novas ideias aqui pro canal. Preciso muito disso. Porque eu acho que é aí sim que a gente começa a caminhar para um país melhor. Pessoas pensantes, cérebros pensantes. Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou.